Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Se você está chegando aqui pela primeira vez, maravilha! Aproveita aí, inscreva-se no meu canal, deixa o dedo encostado lá no like. E lógico, ativa o sininho aí para você receber nossas notificações. Tranquilo? Então essa aula aqui é uma parte 2, tá? É a segunda parte de uma aula anterior que eu tratei essa questão aqui de regras de 3, do nível de contextual. São 3 níveis, é o conceitual, contextual e aprofundamento, tá? Do material do Eleva. E a gente tratou, já resolveu na primeira parte. Ficou agora para a segunda parte, essa questão aqui, ó. Lá é matemática 1, tá? Parte de álgebra, aqui matemática 2, na parte de geometria, tratando especificamente de circunferência, tá? E é uma questão da Mackenzie, ou seja, pré-vestibulando, fica antenado aí, concurseiro também, que é uma questão de aprofundamento, ou seja, uma questão nível hard. É uma questão nível hard, muito bom para você treinar, aí ó, tá? Crânio na prática da coisa. Bem, essa questão é o seguinte, não tem contextualização, já vai direto ao ponto, ele diz assim, na figura, qual figura? Essa aqui, que eu reproduzi ali. O segmento BC, quem é o segmento BC? Desse ponto B até esse ponto C, é o segmento BC. O que tem ele? Ele é igual, é congruente ao segmento OA. Quem é o segmento OA? É o segmento que vai do centro da circunferência até esse ponto A aqui, que é o raio da circunferência. Você está vendo? Centro da circunferência até esse ponto A, que fica exatamente, né, na curva, na linha da circunferência, é o raio. Opa, então se o segmento OA, ou seja, a distância que vai do ponto O até o ponto A, equivale ao raio daquela circunferência, e o texto está dizendo que é congruente, que é igual ao segmento BC, então significa que o segmento BC, que é essa distância do ponto B, o segmento BC, é a distância do ponto B até o ponto C, também é o raio. Vou repetir. Se BC é igual a OA, os dois segmentos são congruentes, são iguais, então o raio, que é a distância do centro O até A, é igual ao BC. Isto é, o segmento BC é raio. Por isso que eu coloquei esses dois tracinhos aqui. Perceba que esses dois tracinhos aqui, eu coloquei aqui também. O que significa isso? Que eles são congruentes, têm a mesma medida. Conclusão, se OA é raio, é a medida do raio, então BC também é a medida do raio, é a mesma medida. Se a distância de O até A fosse 5 centímetros, 5 metros, 5 quilômetros, que seja, a distância entre B e C também seria 5 centímetros, 5 metros, 5 quilômetros. Beleza? É isso que significa. Bem, esse tracejado aqui vermelho não tem na figura. Eu ali reproduzi, certo? O que tem na figura? Tem a distância entre B até D, passando por C, e a distância entre B até A, passando por O, passando pelo centro da circunferência. Tranquilo? Ele diz mais o quê? Ele diz que a circunferência tem centro O. E ele pede o quê? Ele diz que BC é igual a OA, ele diz que a circunferência tem centro O, e só. Aí ele pede, o que ele está pedindo? Ele quer a razão, ele quer a razão entre os ângulos AOD e o ângulo COB. É isso que ele quer. Ele está querendo isso aqui. Quem é o ângulo AOB? O ângulo AOB é esse daqui, ó. AOD, perdão. AOD. Tranquilo? De novo. Quem é o ângulo AOD? Olha só, hein? Vem comigo. O ângulo AOD é esse ângulo aqui, ó. AOD. O ângulo AOD, tá vendo, ó? AOD é esse ângulo aqui, ó, que eu coloquei em interrogação. Por que eu coloquei em interrogação? Porque a gente precisa procurá-lo, certo? E eu chamei ele de θ. Ocorre que o ângulo AOD é congruente ao arco AD. De novo, hein? O ângulo AOD é igual, tem a mesma medida, é congruente ao arco AD.
Então, o arco AD é congruente ao ângulo AOD. Certo? Então, você visualizou, visualizamos mais uma coisa ali. Bem, o que mais a gente visualizou? Que esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de beta, ele é congruente ao arco CE, tá vendo? Esse ponto E aqui, ó, não estava na figura, mas a figura, a questão de aprofundamento, ele quer que você enxergue isso. Ele colocou ali somente A, O, D, C e B. O ponto E está ali, está intrínseco ali, está na cara. Então eu pontuei o A e fiz em vermelho o arco CE. O arco CE, ele é congruente a quem? O arco CE, veja, que eu chamei de beta também, ele é congruente a esse ângulo aqui, ó. É um ângulo central, relacionado ao arco CE. Que ângulo é aquele? É o ângulo COB, ou melhor, BOC. BOC. Ocorre que o ângulo BOC, que é o arco CE, ele é congruente ao ângulo COB. De novo, o ângulo CBO, tá vendo? BOC eu coloquei BOC aqui, acabei colocando BOC, que é o COB ali. Ele aqui, eu vou colocar e escrever de outra forma. É o mesmo ângulo, tá? Eles são congruentes. É o ângulo CBO. Vou colocar assim, CBO. Eles são congruentes. Ih, professor, não estou entendendo. Vai entender. Volta a fita aí e pega a explicação de novo. Beleza? Ali é o seguinte, só para a gente não ficar muito aqui e seguir em frente, porque até mesmo você pode voltar ao vídeo. Esse ângulo aqui que eu chamei de beta, que é o ângulo COB, que é o ângulo que ele quer aqui no denominador da razão que ele está procurando. Isso aqui, gente, essa razão aqui, ó, é o que ele está procurando, é o que ele quer que você calcule na questão. É isso que ele quer, essa é a resposta. Ele quer a razão entre o ângulo AOD e o ângulo COB. Certo? A gente está indo passo a passo. O ângulo que eu chamei de beta aqui, ó, que é o ângulo COB, que é o que ele pede aqui a razão, ele quer a razão entre AOD e COB, ele é congruente ao ângulo CBO. Esse CBO eu chamei de beta, então esse ângulo tem que chamar de beta. Ocorre que esses dois ângulos aqui, ó, são congruentes por quê? Porque aqui você está enxergando um triângulo isósceles. Ou seja, o segmento BC, que é congruente ao segmento OA, que é a medida do raio daquela circunferência, ele também é congruente ao segmento CO. Observe que o segmento CO, ou OC, é também raio da circunferência. Se ele também é raio, observe que o segmento CO é um segmento, é uma distância que vai do centro O até o ponto C aqui que está na borda da circunferência. E ele também é raio da circunferência. Então se ele é raio da circunferência e BC, que é congruente a OA, que é raio da circunferência, então ele também é congruente ao segmento BC, porque BC tem a mesma medida do raio. E o CO é o raio. Então, ó, esse segmento aqui, ó, é congruente a esse segmento aqui. Se esse segmento BC é congruente ao segmento CO, você está enxergando o que ali? Um triângulo isósceles. E os triângulos isósceles têm os ângulos de base congruentes, justamente porque eles são formados pela base do triângulo, né? Vou fazer aqui, ó. Triângulo isósceles. Esse lado aqui é congruente a esse. Esse ângulo aqui tem que ser congruente a esse, porque ambos são formados pela base do triângulo com lados que são congruentes. Se o ângulo é formado com a base, esse ângulo é formado com a base com esse lado aqui. É congruente a esse lado, que também forma esse ângulo aqui, ó, com a base.
esses ângulos aqui são congruentes. Ok? Então, pegou? Vamos seguir. Então, vamos embora. Bem, então voltando aqui à nossa resolução. Ok? Uma explicaçãozinha teórica ali sobre triângulos isósceles, ângulos de bases congruentes, dois lados congruentes. Tranquilo? Eu também estou enxergando ali esse arco CE. E esse arco CE, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui que eu chamei de beta, que é o ângulo COB. Tá vendo? Ó? O COB que está aqui no denominador da razão que o texto, que a questão está pedindo. Beleza? Show de bola. Para que vai me ser útil aquele arco CE ali? Lembrando que o arco CE é congruente ao ângulo que eu estou chamando de beta, que é o ângulo COB e é o ângulo CBO. Tranquilo? Existe uma lei aí, nesse contexto que a gente está trabalhando, de circunferência, que é essa lei aqui. Ó, tá vendo? Esse arco maior, que é o arco AD, que eu chamei de θ, menos o arco menor, que é o CE, que eu chamei de beta, sobre 2, vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó. Que é esse ângulo aqui que está do lado de fora. É um ângulo excêntrico, um ângulo que está do lado de fora. Mas só que esse ângulo, ele, a gente chamou de beta, e ele é congruente àquele ângulo central lá. E esse ângulo de fora aqui, ele é congruente ao arco CE. Ou seja, o ângulo de fora aqui, que também é beta, ele é congruente a esse arco CE, que eu chamei de beta. Então, você vai ter que aquele ângulo ali, ó, que eu chamei de beta, vai ser igual a θ menos beta sobre 2. Tranquilo? Aí agora a gente vai começar aqui a trabalhar. Eu tenho que 2 vezes beta é igual a θ menos beta. Eu tenho que 2 vezes beta, beta está subtraindo θ, vem para cá adicionando, mais um beta é igual a θ. Então a gente tem que 2 betas mais um beta, ó, 2 betas mais um beta são 3 betas. Isso é igual a θ. Gente, já chegamos aqui praticamente à nossa resolução. Já chegamos à nossa resolução. Eu vou apagar aqui a parte de cima, tá? Para finalizar essa questão, ok? E você pode deixar aí na área de comentário, quem não é da minha turma. Quem é da minha turma? Vou mandar e-mail, né? Pessoal da minha turma, vai lá no Google Classroom, me perturbem lá, me enche o saco. Pode falar comigo. No WhatsApp também, fica à vontade. Tranquilo? Galera aí que tem os meus contatos, pode vir com tudo. Beleza? E você assistir o vídeo aí, voltar à parte que você precisa ouvir de novo. Porque isso é um assunto delicado, é um assunto, né, foda, é um assunto sinistro. E que é muito bom quando você abre a mente e pega, quando começa a fazer sentido. Aí começou a fazer sentido para você? Costa o dedo no like, tá? Fortaleça o canal, compartilhe o vídeo, manda aí pra galera toda que você conhece. Concurseiro, pré-vestibulando, etc. Beleza? Então é o seguinte, para finalizar aqui, vou colocar a caneta vermelha para ficar em destaque em relação aqui. Você tem que 3 beta é igual a θ, certo? Eu não vou isolar o beta não, eu vou isolar o 3, tá vendo? 3 é igual a θ. O beta está multiplicando 3, vem para cá, dividindo. Conclusão. Essa razão aqui, ó, AOD, é θ sobre beta. E quem é essa razão? Quem é a razão? Quem é a razão, hein? Quem é essa razão, hein? Aqui, gente, ó, 3. Ah, fez sentido agora, entendi. A razão entre beta e θ é 3. Por quê? Θ equivale ao triplo de beta. Vou repetir, ó. Θ equivale ao triplo de beta. Θ equivale ao triplo de beta. E beta, evidentemente, vai equivaler à terça parte de θ. Certo? O beta vai equivaler à terça parte de θ. Tranquilo? Logo, a constante de proporcionalidade entre, né,
A constante de proporcionalidade, nesse caso, é 3. Por quê? O que é uma constante de proporcionalidade? É uma razão. A razão em vigor ali é o quê? Θ sobre beta. Que é o arco AOD sobre o arco CBO. Que é o arco, né, COB. Beleza? Que a gente chamou de beta. Consequência, a taxa de proporcionalidade, nesse caso aí, ó, que é uma razão, a taxa é uma razão. Eu chamei de θ sobre beta para facilitar. Que eu poderia escrever ali, não tem problema nenhum. A gente pode escrever ali, ó. A razão entre AOD e COB é 3. Tranquilo? Estou chamando de beta e de θ para facilitar, para a gente escrever menos ali. Show de bola? Professor, show de bola. Então, ó, dedo no like encostado aí. Professor, tá pegado. Não tem problema. Assista de novo 300 mil vezes se for preciso. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, ó. Beijão pra vocês. Inscrevam-se lá no canal, sininho, etc. Fui.